Olá pessoal, tudo bem? Então, gente, a vida não tá fácil para o investidor do Tesouro Direto. Quanta oscilação, hein? Olha, quem dizia que a renda fixa tinha morrido ou que não tinha graça, meu Deus do céu, não entendeu nada. Não entendeu nada da coisa. Bom, pessoal, temos aí os leilões que aconteceram em 22 e 24 de junho e nós temos um resultado assim impressionante, tá? Impressionante. Não pelo volume financeiro, que até foi, entre aspas, modesto, e bota entre aspas nisso, mas para a realidade dos leilões foi um pouco. Mas assim, pela alocação. Assim, é algo surpreendente, surpreendente. Começamos aqui pela terça-feira, nós tivemos leilão de NTNB, Tesouro IPCA com juros. Então nós temos aqui volumes de oferta muito baixos, muito baixos. Nós temos aqui os prazos de 2028, deixa eu ver, eu tenho aqui 28 e 40. 28 e 40 na, vamos ver aqui, 22 do 6, isso mesmo. Aqui nas duas, aqui é a mesma coisa. Vamos ver, peraí, tá faltando um prazo aqui, pessoal, tá faltando 24. Bom, 24 eu não vou ter a lâmina para mostrar, mas depois nós comentamos no consolidado. Bom, pessoal, olha só, volumes muito tímidos de oferta, e aí nós temos o seguinte, 50 mil papéis e o mercado comprou 400 e poucos milhões de reais. O volume foi semelhante no 24, foi em torno de 200 milhões também, certo? 50 mil papéis também, algo muito tímido, muito acanhado. Bom, e aí, da onde, né? Por quê? Eram papéis que vinham sendo tão preferidos aí, vinham aí dividindo a preferência com os prefixados, teve semana que eles ganharam. Será que os institucionais foram com muita sede ao pote e resolveram puxar um pouco o freio de mão? Não sabemos até que ponto, porque a oferta foi muito pequena, muito, muito pequena. Mas tem um dado que talvez tenha passado despercebido pela maioria das pessoas, mas que nós falamos no vídeo da dívida pública, da administração da dívida pública federal, em que nós mostramos ali que, segundo o relatório do próprio Tesouro Nacional, o papel que mais estava encarecendo a dívida pública federal era NTNB. Era NTNB. É o que tinha aumentado ali nas últimas 3 revisões, era o que tinha aumentado o custo da dívida, certo? Então eu acho que esse freio de mão aqui foi puxado pelo Tesouro Nacional, certo? Eles resolveram dar uma segurada aí na oferta para de repente reequilibrar um pouco as coisas, tá? É só uma interpretação, tá? A gente não tem como saber porque a oferta foi muito pequena. Se de repente vai ser ofertado aqui 500 mil papéis, será que teria vendido tudo? Cá entre nós eu acho que sim, viu? Mas a realidade é essa. Foi assim em torno de 600 milhões de reais volume total. E o mercado comprou nos 3 prazos, tá? Eu só tô em falta aqui da lâmina do IPCA CJS 24, mas a gente vai mostrar no consolidado. NTNF, pessoal, tesouro pré-fixado com juros semestrais, 2 prazos, 29 e 31. Aqui o tesouro ofertou com mais vontade, ofertou 1.150.000 papéis, o mercado comprou todo o prazo de 2029 numa taxa de 8,94, quase 9, e deixou 50 mil papéis na prateleira do prazo para 31, 9,23, taxa bastante próxima aí ao que nós temos agora no Tesouro. Então foi um leilão bem sucedido também, e aqui interessante, porque ano passado nós observávamos muito isso, as NTNFs sendo bastante deixadas de lado pelo Tesouro, ofertando aí 50 mil, 150 mil papéis, volumes pequenos. Agora não, está ofertando aí 1 milhão de papéis. Nós tivemos um leilão recente aí com 5 bilhões de reais.
e agora fez isso com a NTNB. Interessante. Me diga nos comentários se você acha que isso aí é uma mudança de estratégia motivada por algum levantamento entre os agentes financeiros ou se eles simplesmente não tiveram escolha. A escolha foi do Tesouro. Quem você acha que escolheu isso? Foi o Tesouro ou foram os agentes financeiros de deixar a NTNB mais quieta? Né? Eu acho que foi uma opção do Tesouro. Tesouro Selic. E aqui, pessoal, aqui a coisa ficou interessante, hein? Vocês se lembram? 2 últimos leilões, mico total do Selic 22? Pois é, agora ele voltou, vendeu aí praticamente 1/3 do que foi ofertado e volume financeiro de 4 bilhões e meio. E nós temos no prazo de 2027 uma boa venda aí, superior a 65%, com quase 10 bilhões. Fazendo aqui mais de 14 bilhões. Muito interessante esse resultado. Olha aí, gente, o mercado voltou forte no Tesouro Selic, tá? Bom, não dá para dizer que isso é uma tendência, mas a gente já viu assim alguns momentos lá, por exemplo, em março, houve um momento assim que o mercado comprou bastante LFT e depois esqueceu. Estamos vendo aqui num dos últimos leilões do mês de junho um fenômeno semelhante. O mercado comprou forte Tesouro Selic. Porém, temos que observar o seguinte: nós temos aí duas coisas importantes. Já está bem claro que a Selic, que não existe mais aquele compromisso de normalização parcial por parte do Copom e que a Selic vai para 6,25 ou 6,5 até o fim deste ano. Só que as declarações do Campos Neto têm vindo de que precisa controlar a inflação, precisa aumentar mais essa taxa. Então, talvez o mercado já esteja querendo se posicionar antes. Lembrando, já falei isso diversas vezes no canal, o Tesouro Selic não existe nenhum ganho extra, não existe nenhum ganho de marcação a mercado em se posicionar antes de uma alta, certo? Não existe isso, certo? O que existe no Tesouro IPCA e no prefixado de você se posicionar antes de uma queda da taxa para obter um ganho de marcação a mercado, no Tesouro Selic isso não existe, tá? Não importa. O que nós ainda temos em altas é essa taxinha extra, que ainda continua poupuda comparado ao que era em 2019. E nós, quem se posicionar agora, basicamente para garantir o aumento da Selic, não precisa disso, tá? Quando ela for aumentada, ele automaticamente passa a render a nova Selic. Muito bem, pessoal. E os prefixados, sucesso quase total. Não vendeu tudo aqui no prazo de 2024, mas vendeu muito bem no prazo de 2022. Olha, 2 bilhões e 800, uma taxa de 6,8 quase. O 23 numa taxa de 7,4 quase, 5 milhões de papéis, impressionante. E o 24, que é igual ao nosso, numa taxa de 8,26, o mercado deixou aí 1 milhão e 100 mil papéis. Volume de apenas 1 bilhão e 816 milhões de reais. Bom, pessoal, aqui o volume foi interessante. Uma pena, né, que nós não temos aí no Tesouro o pré-23 com essas taxas de agora, para o pessoal poder melhorar aí a sua taxa média. Bom, agora vamos ver o consolidado da semana. Aqui estamos, pessoal. Então, aqui na parte de baixo, os primeiros leilões da semana, nós temos aqui o 24 aqui, ó, pessoal, tá aqui ele, tá? Aqui, ó, vamos até deixar num verde mais escuro para ficar bem claro aqui, porque a gente acabou não salvando a planilha, a folha, e não deu para mostrar para vocês. Mas olha aqui, gente, foram um pouquinho menos de 200 milhões de reais, ó, 195 milhões, e o volume realmente irrisório, né, pessoal? Irrisório aí, de 626 milhões de reais. Estou falando para a realidade dos leilões, que fique bem claro. Em NTNB, realmente impressionante isso. O Selic foi o grande vencedor, olha aí, ó, com quase 14 milhões e meio de reais. Tivemos 11 milhões nos prefixados, 1 bilhão e meio na NTNF e 600 milhões
no Tesouro IPCA com juros. E aqui, pessoal, o gráfico, olha só, gente, que bizarro a NTN-B ficar atrás da INTN-F. Né? Vejam aqui a NTN-F, vocês se lembram que eu sempre comentava, a distribuição normal é um equilíbrio entre os três, com preferência pelo prefixado. E o que aconteceu agora? A menor fatia foi para a NTN-B, a LFT com mais da metade do leilão e uma posição muito grande em prefixados. Prefixado e Tesouro Selic. Muito interessante essa alocação. O que a gente pode dizer assim? A gente pode dizer, por exemplo, pessoal, que, por exemplo, pensando em oscilação de carteira, em questão de marcação a mercado e eventuais prejuízos por resgate antecipado, olha só, eles protegeram bem o aporte, né? Porque aportaram aqui uma quantia bem alta, 11 bi, né? Nos prefixados, umas 14 bi no Selic. O Selic, vocês já viram no vídeo de ontem, ele está rendendo retinho. Ele está com uma retinha tranquila, com poucos solavancos agora, certo? E a tendência é que a taxinha extra se dilua ao longo do tempo à medida que o Tesouro Selic que a taxa Selic for chegando lá nos 6,25, 6,5, talvez 7. Então eles protegem a oscilação dos prefixados com bastante Tesouro Selic, tá? E também pegaram aí uma parcela um pouco maior de prefixado com juros até do que da NTN-B. Mas aqui, de novo, eu peço a opinião de vocês nos comentários se isso aqui foi escolha do Tesouro, que eu acho que foi, ou se foi, de repente, um levantamento ali e feito uma baixa, vista uma baixa preferência. Agora, eu acho que não teria motivos para modificar. Enfim, pessoal, esses são os dados que temos, muito interessante. Temos que pensar aí algumas questões para entender o movimento aí dos nossos animaizinhos de estimação preferidos, os tubarões. Tá bom, pessoal? Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.